Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Suelton. Estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia. E o tema da nossa aula hoje é dimensões do território brasileiro. O território brasileiro, essa imagem que vocês estão vendo aí, ele parte da área onde o povo brasileiro exerce o seu poder sobre um terreno, sobre uma porção do espaço. Esse poder, ele é delimitado através das fronteiras, que são linhas imaginárias que definem até onde chega o poder daquela população, daquele povo sobre aquela área. E esse espaço, ele é organizado pelo Estado, ele é administrado pelo Estado, onde esse Estado possui uma soberania diante das demais nações do planeta. Então, o território brasileiro é essa porção de solo dentro do continente americano, onde o povo brasileiro exerce o seu poder, exerce a sua soberania. E na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o tamanho desse território brasileiro, né? As dimensões dele. E aí a gente pode usar várias formas para referenciar, para identificar onde se localiza o território brasileiro, em qual porção do continente, em quais hemisférios se localiza o território brasileiro. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, o primeiro ponto que queremos abordar é o que a gente vai chamar de pontos extremos do território brasileiro. O que é isso? O ponto extremo é o ponto que está mais na direção dos pontos cardeais. Por exemplo, o ponto mais ao leste, o ponto mais a oeste, o ponto mais ao norte e o ponto mais ao sul, né? Aquele que está ao extremo, o limite, o último ponto naquela direção. Então a gente vai ter 4 pontos principais dentro do território brasileiro. Primeiro, ponto ao leste, Ponta dos Seixas, o ponto mais ao leste. O ponto mais a oeste, a nascente do rio Moá. O ponto mais ao norte, a nascente do rio Ailã. E o ponto mais ao sul, o arroio Chuí. Então, esses são os pontos extremos dentro do território brasileiro. A partir deles, a gente pode traçar uma linha reta, identificando a distância de uma ponta a outra. Por exemplo, entre a ponta dos Seixas e a nascente do rio Moá, nós temos uma linha reta sendo traçada aí para a gente entender a distância longitudinal. Ali nós temos uma distância de 4.319 quilômetros. Já se a gente for fazer uma linha reta entre o ponto extremo norte e o ponto extremo sul, lá da nascente do rio Ailã até o arroio Chuí, nós teremos 4.394,7 quilômetros. Então a gente tem aí uma distância enorme de uma ponta a outra, tanto de norte ao sul, quanto de leste a oeste. Isso faz com que o nosso território brasileiro seja um território muito grande. Por muitas vezes, a gente vai chamar o nosso território de um país com dimensões continentais, um país que caberia vários outros países dentro dele. Serviria para ser um continente, a nossa porção de terra, o nosso território. E aí vamos identificar por que a gente diz isso, que o nosso país tem uma dimensão continental. Fazendo o cálculo da área quadrada, né, nós vimos aí um cálculo de área linear, de quilômetros lineares, a gente pode, através da matemática, calcular em metros quadrados, e aí a área do território brasileiro será de 8.515.759 quilômetros quadrados. É uma área muito grande, é uma área gigantesca, né? E quando a gente compara a outros países, ela está aí entre as maiores do mundo. Nós estaremos aí entre os 5 maiores países do mundo em área.
E quando a gente compara a um outro continente, por exemplo, o continente europeu, que vai ter uma área de cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, né? Nós podemos observar que o continente inteiro ele é pouco maior do que o nosso país. Por isso a gente chama o nosso país de um país de dimensões continentais. Olha aqui esse mapa. Nós poderíamos pegar, se fosse possível, né, pegar o tamanho do território de vários países da Europa e colocar dentro do território brasileiro. A gente pode observar aqui que daria para a gente colocar dentro do nosso Brasil a Itália, a Finlândia, a Espanha, Portugal, França, Alemanha, Noruega, Ucrânia, Polônia, Suécia, Romênia, Finlândia, Grécia, né, Suíça, vários países que pertencem à Europa e que caberiam tranquilamente todos eles juntos no território brasileiro. Então, podemos considerar, né, que a dimensão do nosso país é muito grande. Além disso, o nosso país ele vai estar localizado entre 3 hemisférios. Nós podemos observar aqui através desse mapa que o Brasil ele está tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Lembrando, gente, que o que vai separar esses hemisférios em relação a sul e norte é a linha do Equador. Então, como a linha do Equador corta o nosso Brasil, nós temos a maior parte do nosso território no hemisfério sul e uma pequena parte no hemisfério norte. Já com relação aos hemisférios leste e oeste, a linha que vai cortar, separando os dois hemisférios, é a linha do meridiano de Greenwich. E, a partir daí, nós percebemos que o Brasil está inteiro localizado no hemisfério oeste. Não há nenhuma porção de terra do Brasil no hemisfério leste. Então, temos o nosso território localizado em 3 hemisférios: norte, sul e oeste. Beleza, gente? Passando aí, continuando. Bom, essa localização ela vai oferecer para a gente algumas variações, seja de clima, seja de horário. Por quê? Como o nosso território é muito grande, nós iremos sofrer as influências das zonas climáticas e as influências das áreas de fusos horários, cada uma dependendo desse tamanho do Brasil, né? Pela distância longitudinal, eu vou ter a influência dos fusos horários. Eu vou ter aqui no Brasil vários fusos horários cortando o nosso país, cortando o nosso território. Eu terei 4 fusos horários cortando o Brasil. Isso ocorre por quê? Por causa da nossa grande dimensão longitudinal, ou seja, a distância de leste a oeste. Então, graças a isso, eu tenho vários fusos horários cortando o nosso território. Como que funcionam os fusos horários, né? Os fusos horários foram estabelecidos através de convenções humanas para definir as horas legais em algumas partes do planeta, né? Em todo o planeta, já que a luz solar ela não atinge toda a superfície de uma vez, ela vai atingindo aos poucos, como a gente viu na aula passada, de leste para oeste. Então, à medida que ela vai iluminando, o Sol vai nascendo em uma nova área. E aí, para ter uma medida correta de horários no mundo inteiro, foram criados os fusos horários em 1884. E de que maneira estabeleceram esses fusos? Foi um cálculo matemático, calculando a circunferência da Terra, 360 graus, e o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa nela mesma. São 24 horas. Ou seja, né, dividindo aí 360 por 24, a gente vai ter 15.
a cada 15 nós teremos 1 hora de fuso horário. E aí como que vai acontecer, né? Qual que vai ser o primeiro? Como a Terra ela é esférica, né, uma geóide, nós temos que escolher um ponto de referência. E foi decidido nessa convenção de que o ponto de referência, ou seja, o fuso zero, seria o meridiano de Greenwich. Então, de Greenwich para o leste, eu sempre vou aumentar 1 hora a cada 15 graus. De Greenwich para o oeste, eu sempre vou diminuir 1 hora a cada 15 graus. Beleza? Então, sempre que eu for viajar e eu vou para o leste, eu vou aumentando 1 hora a cada 15 graus. Sempre que eu vou viajar e eu vou para o oeste, eu vou reduzindo 1 hora a cada 15 graus de coordenadas, né? A cada um fuso horário. Beleza? E aqui no Brasil, como que a gente vai ter esses fusos? Quais são os fusos que vão cortar o nosso território? Já falei que somos cortados por 4 fusos horários. O fuso -2, -3, -4 e -5. Então, todos esses fusos, essas linhas que vocês estão vendo cortando o Brasil, são fusos horários. -2 a oeste de Greenwich, -3 a oeste de Greenwich, -4 a oeste de Greenwich e -5 a oeste de Greenwich. Esses são os fusos reais. Só que a gente não segue exatamente a linha do fuso. Nós, através de acordos políticos, nós decidimos adotar apenas 3 fusos. Então, lá no inicinho do Nordeste, vocês podem ver, né, nos estados do Nordeste, aquela área ela não vai entrar no fuso -2, ela vai fazer parte do fuso -3. O estado do Pará, aqui acima da gente, também vai fazer parte do fuso -3. Isso ocorre porque, conforme a intenção desses estados, eles se alinham ao fuso que seria mais conveniente, porque poderia dar algum problema em relação a horários comerciais, horários de banco, a horários que sejam importantes para algum evento ou para algum concurso. Então, esses estados acabam que optando por um determinado fuso que atenda mais às suas necessidades. Aqui no estado de Mato Grosso, nós estamos no fuso -4. Então, a maior parte das cidades do Mato Grosso estão dentro do fuso -4, ou seja, -4 horas de Greenwich, que é o ponto zero. Essa variação, né, esse desvio no fuso, a gente vai chamar de hora legal. Então, dentro do Mato Grosso, a hora legal é -4 horas em relação a Greenwich. E nós estamos a -1 hora do horário oficial de Brasília. Então, quando eu saio do Mato Grosso para ir para Brasília, por exemplo, para Goiás, eu preciso aumentar 1 hora para atravessar o limite dos estados. Bom, na dimensão latitudinal, eu vou ter uma variação diferente. Eu vou ter uma variação climática, eu vou ter uma variação de temperatura. Por quê? Nós vimos na aula passada que a luz do Sol atinge mais as áreas da linha do Equador. Então, dentro do movimento que a Terra faz no espaço, o movimento de translação, juntamente com o eixo da Terra, vai fazer com que a luminosidade atinja de forma diferente vários pontos do planeta. Então, durante um ano, a zona do planeta que mais recebe luz solar é a linha do Equador. Então, vai ser a área do planeta com maior temperatura, a área mais quente. Por essa razão,
vai ser uma área de baixa pressão atmosférica, ou seja, essa área vai receber ventos vindos principalmente das zonas dos trópicos, da linha do Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer. Então, esses ventos vão levar a umidade para a linha do Equador. Então, na linha do Equador eu terei sempre um intenso calor e uma grande quantidade de chuvas. Isso vai proporcionar o desenvolvimento de florestas tropicais na linha do Equador, como é o caso da nossa floresta amazônica. Descendo um pouco em direção ao sul, nós passaremos aí por um clima tropical, que a gente vai ter aqui no Mato Grosso, no estado de Goiás, em algumas regiões ali de Minas Gerais, onde a gente vai ter predominantemente aí o cerrado, a nossa savana brasileira. E descendo mais ao sul, né, nos estados do sul do Brasil, nós entraremos em um clima subtropical, com temperaturas bem mais amenas, com uma variação de calor muito menor e com as 4 estações bem definidas. Essa variação de temperatura, essa variação de umidade, vai fazer com que haja no Brasil uma grande variedade de paisagens. Então, vou conseguir ver no Brasil desde uma floresta exuberante, como a floresta amazônica, a uma área com uma mata mais variante, né, com mais espaços, como as áreas do cerrado, né, que eu vou ter árvores longe uma das outras, arbustos, gramíneas, ou eu posso chegar a ter um campo limpo, como nas pradarias lá no sul do Brasil, né, ou florestas subtropicais. Então, vou ter florestas temperadas, né? Então, vou ter uma grande variação de paisagens aqui dentro do território brasileiro por causa dessa dimensão latitudinal, que é o quê? A distância de norte ao sul. E por isso nós estaremos em várias zonas climáticas do planeta. Bom, gente, é isso. É um conteúdo bem simples e se surgir qualquer dúvida ao longo da aula, eu peço que vocês enviem suas dúvidas lá no chat do Teams. No chat do Teams, não, perdão, gente, no chat do Classroom, lá na caixa de comentários. Eu vou postar a aula e vocês vão na caixa de comentários e digam: professor, eu não entendi tal parte. Ou me chamem lá no Meet, né, na nossa sala de aula virtual. Chama lá que eu vou responder todas as dúvidas. Eu vou esclarecer tudo aquilo que vocês não conseguiram entender através do vídeo. No mais, muito obrigado por assistirem a aula e a gente se vê na próxima aula. Até mais, gente. Um abraço. Fiquem bem. Tchau.